Com essa série de estudos, nós visamos esclarecer aqueles que querem sobre o Evangelho de Jesus, interpretar os seus ensinamentos, estimular a sua prática à luz da doutrina espírita, com a maior clareza, com a maior fidelidade, com a maior profundidade possível. Meu nome é Luísa e estou muito feliz em estar aqui com vocês. Estudo 15. O suicídio e a loucura. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 14 a 16. O objetivo desse estudo é mostrar as causas que incitam o suicídio e a loucura, ressaltando que a calma, a resignação profunda, a fé em Deus e a fé no futuro são os meios que deveremos usar para evitá-los. Item 14, intitulado O Suicídio e a Loucura, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força, que o coloca acima dos acontecimentos, lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Vamos fazer agora uma pausa na leitura dos itens para as considerações sobre esse item 14. Então, a que se devem os casos de loucura? A maioria desses casos se deve à perturbação produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a capacidade de suportar. A maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Então, como devemos enfrentar os infortúnios e as decepções da vida? Devemos encará-los com serenidade, como coisas passageiras, e deles tirar lições que nos levem à conquista da nossa felicidade. Nossos sofrimentos não são eternos. Pensando assim, avivamos em nosso coração a centelha da esperança e nossas dores tornam-se mais suaves. A serenidade é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Como consegui-la? Através da calma, da resignação profunda, da fé em Deus e da fé no futuro, é que conseguimos em nosso espírito essa serenidade. A serenidade é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Vamos à leitura do item 15. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas, para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte ele vê uma solução para as suas amarguras.
Nada esperando, ele acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Aqui cabe uma pergunta: haverá problema insuportável que conduza fatalmente ao suicídio? Fatalmente não, né? Não há dor que o ser humano não possa suportar. O Evangelho é roteiro seguro para enfrentar as dificuldades de frente e superá-las. É incontestável que o suicídio tem sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu poder, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que eles nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são infelizes, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrina assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, onde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Vamos então às considerações sobre esse item. A causa principal do suicídio é a incredulidade, a dúvida sobre o futuro. Ideias materialistas e revoltas são os maiores incitadores do suicídio, porque ocasionam a covardia moral. A propagação das doutrinas materialistas é o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos suicidas. O materialismo e a incredulidade conduzem ao suicídio e à loucura porque nos oferece unicamente o nada. E sendo o nada a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente do que continuar sofrendo. O homem vive algum tempo sem alimento, pouco tempo sem água, mas não vive sem esperança. Então, de que maneira a crença sobre a continuidade da vida evita o suicídio e a loucura? Fazendo-nos confiantes no futuro, levando-nos a entender que os sofrimentos são passageiros e infundindo-nos esperança. Existindo esperança, há razão para viver. Chegamos então à conclusão que o suicídio e a loucura não resolvem os efeitos dos infortúnios e das decepções. Ao contrário, abreviando-se os dias de vida, liberta-se de um mal e entra-se em outro mais longo e terrível, pois ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Que a paz de Jesus seja em nossos corações, hoje e sempre.